Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao nosso episódio hoje dos bastidores do artigo científico, em que a gente tira aqui dúvidas ao vivo de vocês que estão aí comigo nessa jornada. Eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas da área da saúde a escrever esse artigo científico em um mês de forma descomplicada. Então, se você tem dúvida aí de como iniciar essa jornada, eu te apoio, te ajudo com isso, para que você entenda de maneira mais prática como funciona essa nossa construção científica. Bem, é muito interessante a gente começar a desmistificar a ciência, a trazer a ciência de uma forma mais prática e objetiva para as nossas vidas, porque o tempo todo a gente usa isso como ferramenta prática do que a gente faz, do que a gente precisa. Então, quando eu penso ciência, quando eu estou praticando a ciência, quando eu trago isso para a minha realidade, eu estou transformando minha vida de outra pessoa. Então, é muito legal que a gente tenha isso em mente de maneira mais clara, mais objetiva e que a gente consiga aplicar de forma lógica no nosso dia a dia. Então, hoje eu vou responder aqui caixinha de perguntas com dúvidas das pessoas em relação a esse ponto. Ana, o que é que eu tenho aqui de dúvida que eu posso realmente dar um primeiro passo, que eu posso avançar, eu estou com a dúvida do meu artigo, o que eu posso fazer? Então, o objetivo de hoje é que a gente converse um pouco mais sobre esse ponto, sobre esse aspecto em especial. Então, vamos lá para as perguntas. Olha, essa pergunta ela é bem interessante aqui, que é o seguinte: quais são os primeiros passos do cientista? Eu acho bem legal quando vocês me fazem esse tipo de pergunta, porque, gente, isso expressa um pouco de dúvida sobre qual é o nosso papel na sociedade. Qual é o papel do cientista na sociedade? O que a gente faz de fato? O pesquisador nada mais é do que alguém que aprende de maneira mais clara sobre um método e vai avaliar, vai pensar em hipóteses e testar essas hipóteses na prática, vai testar essa informação científica na prática. Então, o papel do cientista é fazer com que a gente entenda de maneira mais clara os fenômenos que acontecem. E a partir do momento que eu consigo entender os fenômenos que acontecem, eu consigo aplicar intervenções. Então, eu sempre falo que o primeiro passo do cientista é se aproximar da pesquisa. É entender o que a pesquisa quer traduzir na nossa prática, o que a pesquisa quer representar na prática. Então, é tão interessante quando a gente ainda na universidade, ainda na graduação, tem uma aproximação com essa perspectiva, tem uma aproximação com o fato de fazer uma iniciação científica ou ainda com o fato de você escrever um trabalho de conclusão de curso de maneira focada nas respostas que você pode dar para a ciência, porque isso vai modificar a sua forma prática, a sua forma de agir. Muitas pessoas buscam no mestrado e no doutorado uma forma prática de se pensar a ciência para o seu dia a dia. E aí, o que acontece? Muitas vezes chega no mestrado e doutorado e não consegue achar essa resposta prática, justamente porque existe aí uma lacuna que ajuda a gente a articular esse conhecimento. Por isso que é tão importante que a gente entenda que o primeiro passo está no momento em que você usa a ciência no seu dia a dia. Começando lá da graduação, gente. Não adianta eu achar que existe uma fórmula mágica para esse processo se eu não aplico isso dentro da minha rotina, dentro do meu dia a dia, se eu não passo a entender a ciência de maneira mais prática e objetiva conforme a necessidade que eu vivo. Então, eu diria que o primeiro passo é comece aí lendo artigos científicos. Isso vai ser um primeiro caminho para te ajudar. Agora, ler de maneira crítica, tá? Que isso é muito importante. Bem, uma outra... vou até seguir aqui, que parece que tem até uma lógica aí, uma ordem. Como desenvolver a crítica científica? Bem, gente, esse é um ponto extremamente importante. Crítica científica, ou como a gente chama até de criticidade científica, algumas pessoas falam assim, tá? A crítica científica é quando a gente consegue dominar aquilo que a gente vê. E isso requer da gente o quê? Treino sobre método. Às vezes a gente se perde nessa nossa jornada científica, nessa nossa construção, porque a gente não treina o nosso olhar para o método.
a gente fica preso aí ao tema, eu quero estudar o tema tal. Beleza, isso é legal, você vai mudar a realidade, escolher um tema bacana, um tema que você vai trazer impacto para a sua realidade. Agora, aquele tema não vai agregar em nada se por acaso você não tiver ali um método prático. Se você não conhecer um pouco sobre como aplicar isso. E por que eu te falo que isso desenvolve criticidade? Porque hoje eu posso ler qualquer artigo científico, qualquer um, que eu serei capaz de afirmar se esse artigo é um artigo bom, se não é um artigo bom, quais são os aspectos que podem ser melhorados naquele artigo. Porque isso não tem relação com o tema, isso tem relação com o método. E o método envolve o quê? Um conhecimento específico para isso. Então, para você dar esse seu primeiro passo crítico, você precisa focar muito no conhecimento do método. E aí é interessante quanto que a nossa experiência faz com que isso se torne mais fácil na nossa caminhada. Eu me lembro das vezes, da época da minha graduação, que eu ia todos os dias para o hospital, eram todos os dias, coletar dados de uma pesquisa. Isso durou uns 2 anos. Foi uma experiência bem legal sobre o estudo do tipo caso-controle. E como que aquela experiência fixou tanto aqui na minha cabeça, na minha mente, que hoje é tão simples na minha cabeça e na minha mente entender o estudo do tipo caso-controle, discutir com as pessoas e criticar aquela informação de maneira mais prática. Então, o que eu quero lhe dizer com isso? É que quando você estuda o método, quando você vivencia a pesquisa, quando você consegue ver aquele desenho de maneira mais prática, você vai conseguir desenvolver essa criticidade, essa crítica científica, tá? Então, é importante que você vivencie essa história de conhecer o método. Algumas pessoas, mas eu queria fazer pesquisa, mas eu não queria fazer o método. Não, gente, não existe isso. E é obrigação de todo profissional de saúde aprender sobre isso. Aprender como você vai ler um artigo científico, um método científico e saber se aquilo é bom ou não para uma tomada de decisão, tá? Então, a dica é essa, você aprender mais sobre essas questões da teoria que acabam sendo negligenciadas aí pelas pessoas, tá? Agora tem uma pergunta aqui bem interessante, que isso aqui se enquadra tanto para quem é aluno de doutorado, aluno de mestrado, aluno de graduação, que é a seguinte: sou aluno de doutorado, estou formando sem saber análise de dados, como mudar isso? Gente, estudar, a gente tem que entender que estudar é uma profissão. Por que eu falo que estudar é uma profissão? Porque é algo que a gente faz o tempo todo. É ilusório você achar que você está aí numa área, por exemplo, em que você não tem nenhum vínculo, vamos colocar assim, nenhum vínculo com a área científica e que você não precisa estudar para prosperar. Todos os caminhos levam ao estudo. Então, por isso que eu digo que estudar é uma profissão, tá? Então, análise de dados, a gente tem aí muitos profissionais da área da estatística que eles podem realizar essas análises e você pode terceirizar esse serviço. Mas não é isso que a gente espera da formação de um pesquisador. A gente precisa entender que o pesquisador precisa dominar a área estatística, não com a profundidade do profissional da área, mas compreender aquela lógica, saber fazer uma estatística básica, fazer a aplicabilidade daquilo. Por quê? Porque o profissional da estatística, ele está trabalhando com os números, com a visão do número. Você está trabalhando com a visão da saúde. Então, se você quer pedir algo para um profissional fazer, você precisa saber o que é. E existe aí um grande problema. É que as pessoas não sabem pedir para aquele profissional o que ele tem que fazer. E aí ele imagina o que ele tem que fazer, às vezes ele não vai ter experiência para trabalhar com aquilo, então ele vai imaginar o que ele tem que fazer e você não vai aprender o que precisa ser aprendido, principalmente interpretar. Então, eu falo para todas as pessoas, você está aí começando a sua jornada científica, você está aí trabalhando com dados, começa a estudar estatística ou bioestatística, porque esse é o primeiro passo para você aprender análise de dados. As informações, elas aparecem de forma muito desarticulada quando a gente está aí nesse processo de conhecimento, nesse processo de construção científica. E o que falta hoje é essa articulação do saber,
é a gente pegar essas informações e colocar de uma maneira mais objetiva e prática no nosso dia a dia. Então, a estatística, você precisa ter essa noção básica. E começa por onde? Média, mediana, que isso a gente vê no antigo segundo grau, certo? Eu ainda sou da época do segundo grau, tá, gente? Então, a gente começa a ver isso, média, mediana. A gente aprende sobre desvio padrão. A gente vai aprender aí sobre uma história de tabela 2x2, tá? E por que eu reforço isso? Porque para quem quer aprender análise de dados na área da saúde, a base é você aprender essa parte. Por quê? Porque tudo que a gente faz gira em torno desse ponto. E aí eu não posso querer aprender um modelo analítico mais robusto se eu não domino o básico, se eu não tenho clareza do básico. Então a gente precisa aí, ao rebobinar, voltar para conseguir captar isso. Então, se eu pudesse lhe dizer agora, na sua formação final, o que você precisa fazer, seriam cursos que talvez te ajudassem a entender essa lógica de maneira mais prática. Se você não conseguiu sanar isso na sua pós-graduação, você vai precisar trabalhar isso de uma maneira diferenciada, em um curso ou um espaço assim para aprender, porque a gente só se torna crítico se a gente aprende aquilo que a gente precisa, tá? Então, análise de dados é uma condição importante. Eu estou fazendo uma pesquisa qualitativa, eu preciso entender a análise de dados? Precisa. Precisa, porque você vai fazer a parte da análise descritiva. Então, como é que você está aí no campo qualitativo e vai ignorar a parte quantitativa? Gente, são áreas que conversam, que vão ter um diálogo aí dentro desse processo, tá? A gente precisa dominar os dois campos, tá bom? Vamos lá. Olha, essa pergunta foi bem interessante. Eu quero ser mais inteligente cientificamente. O que fazer? Que pergunta interessante essa. Gente, inteligente cientificamente, a gente tem que entender primeiro o que remete a gente à ideia de inteligência, né? Porque a inteligência é a nossa capacidade, está relacionada com a nossa capacidade de aprendizado. Nossa capacidade ali de estar vinculada a isso. Eu não acredito que exista um ser humano sem inteligência, gente. A gente precisa começar a desmistificar isso. Todo mundo tem, sim, ali a sua capacidade de aprender. Claro, algumas pessoas vão aprender isso de uma forma mais rápida, outras pessoas vão aprender isso de uma forma mais lenta, mas todo mundo tem uma capacidade, então a gente precisa entender que a relação com a ciência é prática. Então não é o fato de você nascer pronto. Hoje a gente está numa era em que as pessoas querem aprender tudo de uma forma bem rápida, de uma forma bem objetiva. E é importante porque o mundo é veloz, a gente está assim, passando por uma série de questões aí de mudanças. Mas a gente precisa entender também que o nosso processo de aprendizado tem conexão com aquilo que a gente precisa. Então, se você não abre espaço para aprender, não adianta que não vai sair aí por osmose, tá? Então, o que eu quero lhe dizer é que escrever cientificamente é prática. Escrever cientificamente é você reconhecer os erros. Pensar cientificamente é você começar a ver de uma maneira diferente. Criticar os outros é muito fácil, mas você criticar aquilo que está sendo feito com domínio da informação é diferente. É diferente eu falar, fulano de tal devia ter feito isso, do que eu falar assim, esse artigo aqui ele é ruim por isso, isso, isso e isso. Onde é que você está vendo isso, esses critérios? Eu estou vendo esses critérios nesses instrumentos, com base na epidemiologia, com base no estudo qualitativo, com base na saúde baseada em evidências. Então, o que eu posso lhe dizer é que para você entender de maneira mais prática a ciência, você precisa estudar a ciência. Não existe uma fórmula diferenciada. É estudar aquilo que se propõe, um método científico. Eu falo isso, repito isso. Os meus alunos no meu curso, eles aprendem isso porque o método é a chave de toda a história, tá? Se eu não consigo entender o meu caminho do método, quando eu chego nos resultados, a jornada fica mais complexa. Então, entender de maneira mais prática aquilo que eu estou fazendo é um caminho importante para você aprender a ser mais crítico. Ana, eu posso aprender a ser crítico sem escrever um artigo? Pode, tudo é possível. Como as pessoas podem aprender análise de dados sozinho? Pode, a pessoa pode
aprender a correr sozinho, andar, que é um movimento natural, pode, mas quando você tem a ajuda de uma pessoa, a sua performance aumenta. Então, o que eu quero resgatar com essa nossa construção aqui, com essa nossa ideia? É que toda vez que você estiver aí estudando, busque ajuda de alguém mais experiente, que possa te dizer, que possa te guiar, que possa tirar suas dúvidas, que possa perguntar aquilo que você tem de dúvida. Por quê? Isso ajuda a compilar as ideias, ou seja, e também a confirmar aquilo que você às vezes tem essa dúvida na sua execução e no seu dia a dia. Então, é bem interessante que você não esqueça disso na hora que você estiver aí pensando nessa sua prática e visão científica de uma forma focada para a sua necessidade. Vamos lá para outra pergunta. Essa pergunta é bem interessante. E é legal porque essa pergunta volta e meio discuto com os meus alunos no curso. Quando a gente está aí nos nossos encontros ao vivo. Qual é o principal problema da universidade no ensinamento científico? Sabe qual é o principal problema que eu vejo? É que a gente vem de um processo de formação em que escrever um artigo científico ou que ler cientificamente não é uma prática. A gente pega ali, a gente vem do modelo de formação que as disciplinas elas atuam de forma desarticulada. E aí as pessoas não aprendem aquilo dentro da prática, dentro daquele eixo. Então, sabe o que é a universidade quando a gente está aprendendo ciência, especificamente? É um quebra-cabeça. Então, você tem aí um quebra-cabeça de informações. Eu vejo uma informação na disciplina de epidemiologia. Aí eu vejo outra informação na disciplina de estatística. Aí eu vejo outra informação na disciplina de saúde baseada em evidências. Aí eu tenho que pegar aquilo ali sozinho e encaixar. Eu tenho que pegar toda aquela informação e gerar esse quebra-cabeça. Gerar esse dado, essa informação. E aí eu tenho que montar isso. Só que montar isso é complexo, gente. Porque você vê epidemiologia no primeiro semestre ali da graduação, vamos colocar assim. Depois, você vai ver a estatística lá no quarto semestre. O tempo passou e o conhecimento não foi sedimentado, não foi aplicado ali para uma realidade. Escrever artigo científico é você aprender e você aplicar. Não adianta. Então, a universidade, infelizmente ainda, e eu falo isso porque eu recebo muitos alunos com essa visão, eu percebo isso dentro dos espaços, ela ainda não consegue articular os saberes para que fique unificado. É interessante pensar que todas as vezes que eu vou ministrar uma disciplina nova, eu sempre fico pensando, opa, agora eu vou avançar aqui nessa turma com esse conteúdo, eu acho que já dá para a gente avançar. E aí sempre volta para o ponto básico. Então, o que eu poderia dizer a vocês? Que vocês precisam praticar. Vocês precisam vencer essa etapa. Vocês precisam escrever cientificamente. Escrever, mandar para a revista, vai rejeitar. Escrever, mandar para o professor vai dizer que não tá legal, tá? E até os próprios professores, gente, às vezes não tem esse domínio prático. Então, assim, o que eu posso lhe dizer é que é uma mudança aí que vai acontecer em longo prazo dessa perspectiva da universidade no ensinamento científico. O que eu quero te dizer? Que a universidade tem que se aproximar mais da realidade do que se faz todos os dias. Então, isso acaba vindo por meio só do TCC, por meio da dissertação, por meio da tese, e aí não faz aquele exercício prático. Então, às vezes, o aluno, a pessoa está muito inserido na pesquisa e não está inserido no processo de escrever cientificamente. E isso precisa ser um diferencial na sua vida, porque senão, quando você chega na fase de você se tornar um profissional mais crítico, você acaba não aprendendo o que precisa aprender e acaba não criticando o que precisa ser criticado. Então, por isso que a gente precisa ter essa visão mais prática sobre tudo isso. Vamos lá para a próxima pergunta. Olha, essa pergunta é bem legal. Revisão sistemática, gente. Vocês têm perguntado muito sobre isso. E na minha turma de agora, do DPA1, eu acho que 90% da turma está fazendo... está escrevendo uma revisão sistemática. Tanto que nosso enfoque tem sido bastante para isso nessa turma, tá? O que é a revisão sistemática, gente? É uma forma da gente sumarizar a evidência científica. Então, a revisão sistemática tem como papel sumarizar a evidência científica de forma mais
sistematizada. E que tipo de evidência? Pesquisa original, pesquisa de campo, tá? Aquela pesquisa que alguém foi lá, coletou o dado e eu preciso ter uma solução, uma resposta a partir daquilo. Pode ser um estudo de intervenção, pode ser um estudo observacional, pode ser um estudo de dados secundários, enfim, você vai compilar aquela informação. E quando você está ali pensando em compilar a informação, você está pensando em sintetizar o dado, você vai precisar ter uma pergunta. E eu falo que esse é o ponto crucial. Esse é o principal aspecto. Ah, é tão fácil fazer uma pergunta? Vamos lá, se é tão fácil. Se fosse tão fácil assim fazer uma pergunta, não seria tão difícil transformar essa pergunta em uma busca. E todas as vezes que eu estou com os meus alunos dentro do curso ou em outros espaços, a pergunta é o tempo que a gente mais demora na construção. Pegar essa pergunta e transformar em uma busca é o tempo que assim a gente mais demora. Por quê? Porque é um momento em que eu preciso ter muita clareza de cada ponto que eu estou executando. Então, se eu não tenho clareza do ponto que eu estou executando, se eu não tenho clareza da informação que eu estou colocando na minha pergunta, isso vai desencadear um efeito colateral terrível na minha revisão sistemática, que é eu não achar os artigos que eu preciso. E aí eu vou acabar cometendo uma falácia. Quer dizer o quê? Ah, não existe evidência científica, quando na realidade existe evidência científica, mas eu não fiz a pergunta direito. Então eu diria que o ponto crucial para você que está aí pensando em fazer uma revisão sistemática, e que eu falo sempre para os meus alunos, é foco na pergunta, gente. Estrutura essa pergunta da maneira correta, de forma coerente, de forma lógica, que tenha sentido e conectando isso ao tipo de pesquisa que você vai fazer. Isso vai ser um grande diferencial para você na hora que você estiver pensando aí a sua revisão sistemática. Claro que tem outras coisas, né? A revisão sistemática é um universo gigante que não dá para a gente compilar rapidinho, tá? A gente precisa maturar, a gente precisa treinar, a gente precisa fazer isso de uma maneira muito mais prática. Vamos lá, uma pergunta de dados secundários, achei bem legal. Os dados do Sinam podem ser uma boa fonte de artigos? Acho que é uma boa fonte de dados, né? Porque aí a partir disso você vai criar artigos. Sim. Gente, quem não conhece o Sinam é o sistema de notificação de agravos, tá? Que a gente tem de doenças e agravos, de notificação compulsória, listada pelo Ministério da Saúde, você pode acessar pelo DataSUS. E é uma fonte, sim, de dados para você escrever artigo científico. É tão legal a gente usar esse recurso a nosso favor, quando a gente está aí pensando no que a gente quer produzir cientificamente, no que a gente quer falar cientificamente, que isso acaba trazendo um grande diferencial na prática. Um grande diferencial daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu preciso considerar. Então, o Sinam é sim uma boa fonte, eu recomendo fortemente que vocês utilizem se vocês querem trabalhar aí com dados secundários. Teve a pergunta aqui, e a revisão integrativa? O ponto crucial da revisão integrativa também é a pergunta. Eu diria que é o mesmo ponto. Qualquer revisão que você vai começar, o ponto crucial é você ter uma boa pergunta, porque quando você não tem uma pergunta, você não consegue fazer a busca. Os alunos que estão fazendo revisão integrativa estão aprendendo sobre isso, como é importante eu ter aí uma boa pergunta com a estrutura clara daquilo que eu preciso recuperar, porque isso dá muito problema na hora que eu estou aqui fazendo a minha estratégia de busca. Então, eu diria que o ponto crucial também da revisão integrativa é você ter uma boa pergunta. Se você não tem essa boa pergunta, você vai acabar gerando um problema muito grande na construção da sua revisão. É interessante isso, porque quando as pessoas estão aprendendo sobre isso no curso, estão entendendo sobre isso no curso, começa as ideias a ficarem mais claras dentro desse nosso processo de construção científica, tá? Então, eu diria que se você não faz a pergunta adequada, você tem um problema muito grande na sua construção de revisão integrativa aí. Vamos lá. Outra pergunta bem legal aqui, essa pergunta eu gostei muito que vocês fizeram. É possível fazer um estudo de caso controle com dados secundários? Gente, é possível você fazer qualquer tipo de estudo com dados secundários. Por quê? Porque o desenho do estudo vai considerar algumas características. Por nada, qualquer dúvida é só perguntar, tá? Tanto na caixinha, aqui na live, pode perguntar. Fique à vontade. Olha, é possível fazer um estudo caso controle com dados secundários? Vamos lá. Gente, com dados secundários, você pode fazer
qualquer tipo de estudo. Qualquer um. Ana, mas a pesquisa ela não tinha que ter sido delineada previamente, definida previamente, para a gente chegar nesse ponto específico aí do tipo de estudo? Sim, é claro que precisa e é interessante, mas muitas vezes a gente tem um banco de dados que permite a gente garantir algumas características do tipo de estudo. Por exemplo, eu tenho um banco de dados aí em que eu tenho um evento raro. Será que eu consigo desenhar o estudo de caso controle a partir desse banco? É possível, mas para isso você precisa ter uma expertise voltada para esse ponto. Você precisa entender o que é o estudo de caso controle para conseguir desenhar isso a partir do seu banco. Professora, eu fiz uma coleta do tipo caso controle. Eu posso ter ali uma característica transversal? Pode. Você pode, desde que sua pergunta seja respondida, possa ser respondida a pergunta que você quer, a partir dessa característica transversal. Eu quero fazer uma coorte com dados secundários. Pode? Pode. Você pega um prontuário de um paciente, acompanha por um período de tempo, certo? Aquela pessoa, aquele indivíduo, eu vou ter o que ali de informação? Eu vou ter um acompanhamento por um período de tempo, vou ter um grupo de comparação. Então, você pode utilizar os dados secundários, as informações que estão aí disponíveis, tudo isso para gerar uma informação mais segura. Sabe qual é o problema? É que a gente acha que a gente precisa toda vez coletar o dado e que a gente não pode desenhar o banco de dados conforme um tipo de estudo. Por quê que eu estou falando desse ponto importante, que a gente pode desenhar conforme o tipo de estudo? Porque às vezes você vai ter características naquele banco que permite que você faça esse desenho metodológico, tá? E aí você também, com tudo isso, tem que assumir as limitações, tem que assumir as fortalezas de tudo que está ali. Por quê? Você não está fazendo coleta de dados, você está usando um banco de dados secundários. Então, dependendo de como essa fonte foi coletada, você tem que assumir também os vieses que podem ser evidenciados, ali demonstrados a partir dessa informação. Então, por isso que é muito bacana, muito interessante que a gente tenha clareza desse ponto científico. Como é que eu vou transformar a informação científica para um mundo mais claro, para um mundo mais objetivo? Como é que eu vou transformar o delineamento para a parte prática, para a parte mais evidente daquilo que eu estou conduzindo, daquilo que eu estou realizando? Então, fazer ciência, gente, é isso, é a gente conseguir aplicar de uma maneira mais prática, de uma maneira mais lógica, tudo isso para que eu consiga entender a ciência com outros olhos, que são os olhos da realidade. Então, pensar de maneira polêmica a ciência não é um caminho que a gente precisa abordar. As pessoas gostam muito de polêmica em relação àquilo que a gente quer fazer ou àquilo que a gente vai fazer. Mas a gente precisa trabalhar com sensatez. Então, a gente não pode ignorar o papel da ciência no nosso processo formativo, que é o que acontece muitas vezes. As pessoas ignoram o papel da ciência no processo formativo e fica ali reproduzindo mais do mesmo, sempre, repetidas vezes. E a ciência vem justamente para modernizar esses processos, para que a gente conduza isso de uma maneira diferenciada. Quando você estiver aí pensando todas as vezes na sua tomada de decisão, não esqueça de pensar a tomada de decisão focada aí na necessidade prática, na sua realidade. Então, hoje tem gente fazendo revisão sistemática, revisão narrativa, dizendo que é revisão sistemática. Tem gente conduzindo aí revisão integrativa, achando que é revisão sistemática. Tem pessoas que estão fazendo um trabalho um estudo transversal, achando que é uma coorte. Então, assim, quando a gente não domina essa pecinha aí do quebra-cabeça, tudo fica uma incógnita. E aí a gente fala muito mais de tema do que de evidência científica. Então, a gente tem que falar menos de tema e mais de evidência científica, mais da crítica científica, daquilo que a gente acha que é interessante, daquilo que a gente acha que é importante
e pensando isso de uma forma muito mais prática para a nossa realidade, para a nossa construção, tá bom? Então, gente, esse é o episódio de hoje dos bastidores do artigo científico. Então, toda vez que eu colocar lá a pergunta na caixinha, lá abrir a caixinha, coloque sua pergunta, não deixe de responder, tá bom? Porque é muito importante esse bate-papo e eu estou aqui para responder as dúvidas de vocês. Então, até a próxima.